Mais informação chegando ao vivo de Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados negou o recurso do deputado Glauber Braga contra a cassação do mandato. Direto da capital federal, a Aline Becht chega ao vivo com todas as informações. Oi, Aline, bom dia para você. Pois é, Soraya, bom dia a você, bom dia, Nonato, bom dia a todos. Exatamente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados negou esse recurso por 44 votos a 22 votos. O deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, ele que foi o relator na CCJ desse processo de cassação, desse recurso, na verdade, apresentado pela defesa de Glauber Braga. E aí ele disse que esse recurso estava contestando o mérito do processo em si e que a CCJ não poderia fazer isso, não poderia avaliar este ponto em específico. Ele trouxe um ponto também que Glauber pontuou ali no seu recurso em relação ao relator no Conselho de Ética, uma certa suspeição do relator no Conselho de Ética, e aí o deputado Alex Manente também trouxe esse ponto ontem na CCJ, destacando que esses processos de cassação, eles têm natureza política e, portanto, não seguem regras de suspeição. Assim foi o que ele pontuou. Com essa rejeição agora na CCJ, esse processo de cassação ele segue para o plenário da Casa e aí vai ser decidido lá. Precisa de uma maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 votos, para que esse processo de cassação seja efetivado de fato em relação ao Glauber Braga. E aí eu destaco a vocês, relembro na verdade toda a história de que Glauber está enfrentando esse processo de cassação por ter expulsado um membro do MBL no ano passado da Câmara dos Deputados. Isso foi enquadrado como quebra de decoro parlamentar. E aí, portanto, o processo de cassação foi aberto no Conselho de Ética, o Conselho aceitou e aí Glauber começou, então, portanto, uma greve de fome, durou 9 dias essa greve e ele fechou um acordo com o presidente da Casa, Hugo Mota, de não pautar esse processo no plenário da Casa em até 60 dias para, então, ter esse tempo da CCJ analisar esse recurso, essa prerrogativa que Glauber Braga teve e aí, portanto, a CCJ fazer essa deliberação. Agora, essa deliberação já pode acontecer e esse processo de cassação pode ir ao plenário da Casa, depende unicamente agora de Hugo Mota pautá-lo na Casa, para que ele seja votado no plenário da Casa. Em relação à defesa de Glauber Braga, a defesa sustentou que a pena de cassação ela é desproporcional com o fato que foi cometido, com o que ocorreu, porque segundo eles, segundo o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, ofensas físicas nas dependências da Câmara, elas devem ser punidas com censura escrita, aplicada pela própria mesa diretora. E aí a defesa também chegou a argumentar que a decisão fere os princípios constitucionais e a isonomia, destacando também que em quase 40 anos de Constituição brasileira nunca aconteceu uma cassação de mandato semelhante a essa, por um fato semelhante a esse, como a de Glauber Braga. Aí, para destacar, agora por fim, só para concluir, Glauber Braga ele segue afirmando na Câmara que ele está sofrendo uma perseguição política, que o porquê, a justificativa desse processo de cassação agora seria justamente por conta da sua postura crítica em relação ao ex-presidente da Casa, Arthur Lira, em relação às emendas do orçamento secreto, as emendas que ele chegou a fazer denúncias e chegou a dizer que Arthur Lira era o principal ali que estava envolvido nesse esquema bilionário de emendas dentro da Câmara dos Deputados. E aí a gente segue por aqui agora acompanhando toda essa expectativa, essa repercussão de Hugo Mota pautar esse processo de cassação no plenário da Casa, mas ontem ficou decidido na CCJ por 44 votos a 22 votos. E aí agora a gente segue para uma linha final onde Glauber Braga pode de fato perder o seu mandato. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Deixa eu já chamar os nossos comentaristas mais uma vez aqui para a gente analisar essa possibilidade, começando agora por você, Deise. Então, pensando que o processo agora vai seguir a plenário, você vê chances reais de uma reversão dessa pena ou essa cassação já é dada como certa? Olha, Soraya, eu acredito que a cassação é certa, sim, né? O deputado, ele feriu o decoro parlamentar. O grande ponto aqui é
como isso é aplicado no Congresso Nacional, né? Como essa regra é aplicada dentro da Câmara dos Deputados, né? Porque ela é uma régua moral que varia muito, né? Para uns a pena é maior, para outros é menor, então eu acho que essa metodologia ela deveria ser melhorada na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, né? O Conselho de Ética, ele não tem, por histórico, ter uma habilidade ou uma metodologia muito clara, a gente sabe, né? No Conselho de Ética são indicados os parlamentares dos partidos por maioria partidária, né? Então é óbvio que existe ali uma maioria ideológica, mas não existe uma metodologia clara dentro do Conselho de Ética e aí agora vai para o plenário. Também não, a régua moral ela varia muito, então para esses efeitos, como ele feriu o decoro parlamentar, tem a questão da imunidade parlamentar, eu acho que a metodologia ela deveria ser mais clara, até para não haver surpresas, né? Mas o Glauber agora ele deve ser cassado, isso deve dar uma lição até de moral para esse que ele representa, não deve ter como ele reagir a isso e serve também, é claro, tirando todos os excessos que possam ser cometidos, também serve um pouco para exemplificar a conduta parlamentar, né? Você não pode sair chutando qualquer um que apareça ou qualquer um que discorde de você. A gente viu isso ontem de novo acontecendo na Câmara dos Deputados, parlamentares entrando em agressão física. Esse tipo de coisa tem que parar, né? Não é a quinta série, é o Congresso Nacional, então que sirva de exemplo para que isso não aconteça novamente. Pois é, Deise, me chama a atenção o argumento utilizado para se defender pelo deputado Glauber Braga. Ele diz que ele está sendo perseguido porque ele discorda ideologicamente do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e que, em razão disso, o fato dele ter usado violência contra um cidadão que estava dentro da Câmara dos Deputados é só uma desculpa, que a agressividade dele não implica na quebra de decoro, que a agressividade dele é aceita dentro do jogo democrático. Pois bem, só que quando perguntado sobre manifestantes de 8 de janeiro, que também estavam na Praça dos Três Poderes, se manifestando de forma violenta contra um presidente de quem eles discordam ideologicamente, aí ele diz que não pode ter anistia. Ele diz que essas pessoas têm que ser presas, condenadas, 14, 15, 17 anos de prisão. Portanto, fica evidenciado esses dois pesos e duas medidas. Esse coitadismo utilizado por Glauber Braga não convence absolutamente ninguém. Além de ter agredido o membro do MBL, Gabriel Costenaro, ele também foi para cima do deputado, seu colega, Kim Kataguiri, que tomou as providências necessárias e, por isso, agora ele está aí se encaminhando para ser cassado. Porque Glauber Braga não é uma pessoa que agrega ao debate público. Ao contrário, está na Câmara dos Deputados colecionando inimigos e desafetos pelo seu jeito truculento, desagradável, um debate sem inteligência, sem persuasão. Então, esse tipo de política não pode ser mais aceita no cenário político brasileiro.